Olá, paz do Senhor a todos. Aqui é o professor Ricardo Sobral. Estamos juntos mais uma vez para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui em Pindamonhangaba. Você que está assistindo essa aula tem a oportunidade de compartilhar através do nosso canal do YouTube, AD Belém Pinda EBD, certo? Nesse trimestre, terceiro trimestre de 2021, nós estamos falando sobre a vigilância e justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja, os escritos dos profetas menores, certo? Na sala dos jovens. Bom, hoje nós iremos falar sobre a lição de número 8, que vai tratar do profeta Naum. Até onde vai a paciência de Deus? Até onde vai a paciência de Deus? E no texto do dia, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Naum, capítulo 1, verso de número 3. Os nossos objetivos é apresentar o livro, a mensagem de Naum, refletir um pouco aí sobre a natureza de Deus, sobre o seu amor, sobre a sua longanimidade, sobre a sua justiça e também sobre a ira de Deus. E explicar o porquê que o juiz divino é tão rigoroso, sobre a Síria. A introdução vai nos dizer que, fazendo uma pergunta, até onde vai a paciência de Deus? Deus, ele concede aos seres humanos, o tempo e oportunidade para o arrependimento. E Naum nos ensina que, em sua infinita sabedoria, Deus tinha um tempo específico para o julgamento. Que julgamento? De Nínive. Nínive havia provado a graça de Deus com a pregação de Jonas, que nós fizemos algumas semanas atrás, e com o arrependimento dos ninivitas, o Senhor suspendeu o juízo, lembra? Suspendeu o juízo sobre Nínive, porque eles haviam arrependido. Só que o tempo passou e um pouco mais de um século, uma nova geração preferiu a iniquidade ao invés da retidão. E, por causa disso, as suas obras foram cruéis, perversas, infectadas de malignidade. E o comportamento dos ninivitas, que eram os assírios, despertou a ira do Senhor, a ira de Deus, acendeu a ira de Deus. Então, nós não podemos esquecer que o amor de Deus, ele caminha ao lado da sua justiça, tá certo? Então, Naum vai anunciar a Nínive um juízo divino. Agora, ele não vai com uma mensagem de arrependimento, mas sim de juízo. E Deus estava cheio de furor, não traria o culpado por inocente, tá certo? No primeiro tópico, nós vamos falar aí sobre o Consolador, o profeta Naum, que o seu nome significa Consolador, a data que foi proferida essa profecia e a estrutura da mensagem do livro. Então, como foi bem mencionado aí no primeiro tópico, o Naum significa Consolador. Esse nome ele é mencionado uma única vez na Bíblia, justamente no livro de Naum, tá certo? E essa profecia, ela não apresentou julgamento para Israel, apenas transmitiu uma consolação, e esse consolo não era um consolo como nós estamos acostumados, esse consolo foi de que Deus iria pôr um fim na Síria, o grande inimigo do povo de Israel daquela época. E por isso nós aprendemos que a justiça de Deus, ela apresenta uma duplicidade no seu efeito, ou seja, ela é tanto uma ferramenta de consolo, como também uma ferramenta de terror para os ímpios. Veja que lá em Salmo 18, verso 25, diz assim: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. O salmista falando a respeito de Deus. Então, enquanto que Jonas testemunhou a suspensão do juízo para os ninivitas, Naum
ele previu a destruição deste povo. Então, ele antecipou o que Jonas gostaria de ter feito, de ter visto naquela época. E este livro é o único livro que tem o tema o juízo de Deus contra a Assíria. Informações nos dizem que a data proferida foi uma data por volta ali dos anos 612, 663, mais ou menos, né? O foco da mensagem não era Judá, era a Assíria, como nós estamos falando, e o texto, ele refere-se a Nínive como uma grande cidade, e era uma cidade que foi fundada por Nimrod, lá em Gênesis 10, capítulo 10, e que, nos tempos do Senaqueribe, o rei da Assíria, ele acabou fortificando e fazendo com que esse império virasse um império de glória e de poder. E o livro ele é escrito provavelmente um pouco antes da destruição de Nínive, que ocorreu em 612, tá? E estudiosos aí acreditam que Naum estivesse se referindo a essa cidade, quando ele proferiu. O livro ele é dividido em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo ele é composto de apresentação da profecia, o salmo de louvor sobre a natureza de Deus, o anúncio de sua profecia, tudo no capítulo 1, tá? O juízo divino sobre os ninivitas, e no capítulo 2, o segundo capítulo, começa a falar sobre a queda de Nínive, né? Descreve como um invasor, a forma de ataque, a queda da cidade, os tesouros seriam sepultados, né, saqueados os tesouros, provocando uma grande desolação. E o terceiro capítulo, o livro vai informar para nós o motivo que determinar a queda de Nínive, né? E o tom do livro é um tom bem severo, sabe? A mensagem, ela constitui um peso e a justiça de Deus da parte de Deus. Então, é possível vermos que não há mais misericórdia sobre os assírios. Eles haviam abolido o arrependimento original lá na época de Jonas, e agora eles sofreriam a retribuição do juízo de Deus. No segundo tópico, a natureza de Deus, nós vamos ver que a longanimidade de Deus, né, Naum vai louvar a Deus em sua natureza divina, capítulo 1, verso 2 e de 8, ele louva essa longanimidade dizendo que Deus é zeloso, que Deus toma a vingança, que é cheio de furor, que ele guarda a ira contra os inimigos, que ele é tardio em irar-se, que ele é grande de força, que ele é bom, que ele conhece os que confiam nele. Então, ele vai descrever essa natureza divina com adjetivos, e essa natureza, né, divina de bondade, ira, longanimidade e vingança, não são atributos excludentes, mas sim interrelacionáveis. Deus é tão perfeito que tem a medida certa, né? Tem o tempo preciso para cada ação. E ele está no controle de todas as coisas. Tenha certeza disso. É infinito em sabedoria o nosso Deus, né? Naum, capítulo 1, verso 3, as nuvens são o pó dos seus pés. Então, Deus está soberano sobre tudo. Em 1 Pedro, o Senhor diz assim, segundo de Pedro 3 e 9, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todavia, a longanimidade de Deus não pode ser vista como impunidade, pois uma hora, né, o fluxo da misericórdia ele é interrompido, e aí Deus entra com a sua ira. Por isso que diz em Romanos, capítulo 1, verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Mas Deus é um Deus amoroso, né? E é amoroso e vingador ao mesmo tempo. Naum vai nos ensinar que Deus, além de amoroso, também é vingador, porque a sua graça não se pode ser utilizada como leviana, né? E essa misericórdia de Deus, ele não poupa o ímpio, né? Ele
entra com tratamento, ou seja, os assírios, eles pensavam que poderiam afligir novamente o povo de Deus, né? E ficava por isso mesmo. Porém, Deus interviu e Deus prometeu que iria destruir a, a Síria e consolar a Judá, está no capítulo 1, verso 12, né? E aí o povo de Deus não seria mais afligido novamente, tá certo? Então, o amor de Deus pelo povo de Israel, né, faz com que Deus seja um vingador do povo de Israel. Então, às vezes você está passando por condições que você fala, onde é que está Deus em tudo isso? Deus, ele está agindo, ele está agindo, ele está te amando, está tomando, vamos dizer assim, as suas dores, e no tempo certo Deus irá retribuir aqueles que fizeram mal a você. E ele termina falando, né, o capítulo, o tópico 2, sobre que o Senhor é bom. Naum, ele vai retratar, vai pintar, né, Deus, o temor de Deus, que é a natureza que nutre a Deus, como um princípio de que ele é criador. Por isso, o profeta tratou de atestar que o Senhor é bom. Quando a gente olha para o texto isoladamente, vai pensar que, poxa, Deus está se vingando, vai destruir com a Síria, Deus não é bom. Ele continua sendo bom. A benevolência divina não deixa Deus vulnerável, nem fragilizado na hora de executar os seus juízos, porque os juízos de Deus são perfeitos. Então, no livro de Naum, nós temos o braço da vingança judicial, ou seja, a parte boa do juízo de Deus, né? Dizendo assim, ou seja, Deus, ele é a favor do seu povo porque o seu povo o teme. Então, quando nós tememos a Deus, Deus está do nosso lado. E como é que nós sabemos a hora em que a misericórdia será trocada pela ira divina na aplicação da justiça? Nós não sabemos. Então, nós devemos confiar que o Senhor tem sempre o melhor para nós. No terceiro tópico, vai falar sobre os pecados. Vai falar sobre os pecados, vai falar sobre os pecados da Síria, né? Até onde vai a paciência de Deus, que é o título dessa lição. Então, a ganância, a palavra essa ganância e injustiça desse primeiro subtópico, a palavra de Naum era muito dura, mas ela operava em conformidade com os pecados daquele povo, que aquele povo estava realmente vivendo com muitas mentiras, com muitos roubos, com muitos acordos, né, com outras nações, e descumpria, quebrava os acordos, né. A cidade foi comparada à figura de uma meretriz que enganava aqueles que passavam, né, e os gracejos, né, aparentes gracejos dessa nação, levava com seus encantos aquelas nações, mas depois eles se corrompiam, depois eles faziam tudo ao contrário do que tinha falado. Então, a Síria, ela praticava o mal pela força e pela persuasão. Eles tinham um tato na persuasão. Levava o povo à idolatria, à feitiçaria, né, na busca pela ganância, se apostatavam de fé, atraindo maldições para si. Esse era o retrato daquele povo. Além de ser também um povo muito violento, a história diz que era uma cidade sanguinária, uma cidade que massacrava os povos, que derramava sangue. Era um povo que não tinha piedade, não tinha piedade. Eles decepavam mãos, eles decepavam os pés, as orelhas, os narizes dos seus cativos vivos, né, como forma de tortura. E seus deuses eram retratados como guerreiros. Eles tinham os deuses dele como guerreiros, e assim eles se comportavam dessa maneira. Então, era uma cidade muito violenta, uma cidade que a violência imperava. Fora que também era uma cidade muito egoísta. O profeta anuncia, né, que Nínive não era melhor do que Tebas, uma cidade que era muito influente no Egito naquela época. Essa cidade, ela tinha sido localizada às margens do rio Nilo, e eles se acham maiores do que Tebas naquela ocasião. E é uma cidade muito egoísta, uma cidade que tinha que passar pela sentença de Deus.
para que, para que Deus honrasse o seu povo. O povo estava sendo subjugado por eles, pagava tributos, pagava muitas, muitos impostos para continuar existindo. E aí Deus entra com a sua mão e resgata o povo através da justiça divina, como nós vimos. E, concluindo essa lição, o livro de Naum traz uma série de advertências para todos nós, pois nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes nós estamos saindo fora do trilho e Deus está esperando que a gente entre pelos trilhos, pelas oportunidades de Deus. A misericórdia divina, ela deve gerar em nós quebrantamento e piedade. Não devemos buscar a paciência de Deus testando os seus limites da sua longanimidade. Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la, optando pelo pecado. Então não faça isso, né? Dê um passo para a misericórdia de Deus, dê um passo ao arrependimento. E no tempo estabelecido por Deus, todos aqueles que perseveravam na prática do mal vão experimentar a ira de Deus. Então, se você não quer experimentar a ira de Deus, trilhe o caminho do arrependimento. Busque a presença do Senhor, que Ele está de braços abertos para lhe trazer misericórdia e graça nesse tempo oportuno. Finalizamos assim. A próxima aula nós iremos falar sobre Abacuque, a fé como forma de vida. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe o seu domingo. Um ótimo dia para todos, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser.